Dinheiro e liberdade. Isto é um mito ou é uma realidade? Não é? É Grande uma título, frase, António. um bom início, não é? Aqui para a nossa É. conversa de hoje. E trouxemos aqui um exercíciozinho, né? Que é, se hoje te caísse 100 mil euros na conta, se mudava tudo, ou se mantinha-se tudo igual, ou o que é que fazias ao dinheiro? O que é que mudava, não é? Este Exatamente. exercício é interessante, mas a resposta que temos que encontrar tem que ser uma resposta honesta. Não há outra hipótese. Sim. Olha, eu provavelmente, na verdade, com 100 mil euros não mudaria muito. Eh, Porque acho que 100 mil euros não trazem assim tanta liberdade como o que as pessoas pensam. Não é uma coisa que muda a vida. Ou melhor, muda a vida no sentido do sentimento e de estarmos mais folgados e no sentido de segurança. Não ficamos tão preocupados com o futuro. Mas a nível comportamental, eu acho que não dá para alterar muito a vida, não é? O que é que tu consideras? Eu concordo contigo. Em termos de comportamento, 100 mil euros não ia alterar, se calhar, a grande coisa. Eu acho que, assim pensando de uma forma mais rápida e de uma forma muito objetiva, ter 100 mil euros numa conta é capaz de ser um bocadinho o conforto Uhum. de uma almofada confortável. E que é uma coisa que sempre por muito, pelo menos na minha cabeça, passa muito como empreendedor, ter essa almofada. Porque não há aquela história de sou empregado e aconteça o que acontecer, dentro do normal, não estou a falar de catástrofes naturalmente, eu no final do mês vou ter aquele meu rendimento garantido. Mas independentemente disso, eu acho que qualquer um de nós devia de ambicionar ter assim uma almofada de lado, não é? E Claro, claro independentemente de que ser sim. empreendedor ou de trabalhar por conta de outra pessoa, até pode trabalhar para o Estado, que a nível de risco é o emprego com menos risco. Mas eu acho que mesmo assim devia de ter esse valor. Uma pessoa nunca sabe qual é o imprevisto, basta. Oxalá que não, não. Mas a verdade é que a estatística mostra que as doenças aparecem. E, e eu ter E o não só dinheiro doenças, permite-me. outras coisas, não é? Sim, outras coisas, outras coisas. E o facto de eu ter esse dinheiro depois permite-me ter essa segurança de ir a um hospital que eu quero, ser bem tratado, ou pedir uma segunda opinião, coisas que se não tivesse ali nenhum valor de lado não conseguiria fazer, não é? Eu acho que sim. Olha, mas antes de avançarmos mais profundamente, era o que eu queria dizer, tenho aqui uma estatística que eu apresentei o meu webinar no outro dia, e tem a estatística da lotaria. É um estudo americano, mas tenho uma estatística da lotaria bem presente aqui na minha cabeça. E então, esse estudo diz que um terço das pessoas, à volta ali dos 33%, das pessoas que participaram no estudo e que ganham prémios de lotaria acabam na falência passado 3 a 5 anos. E depois há outra estatística interessante. Está bem que isto volto a relembrar que é o universo americano e eles têm mais. Ou melhor, nós temos mais aversão ao risco, eles tendem a arriscar mais, mas 17% das pessoas nem sequer liquida dívidas depois de ganhar um prémio de lotaria. E eu achei isto super interessante. Ou seja, provavelmente a maior parte das pessoas acharia que um prémio de lotaria, que 100 mil euros mudaria a vida das pessoas, mas depois, a nível prático e de estudos, um terço acaba na falência e ainda mais endividado, que é uma coisa engraçada. Ou seja, a estatística mostra que se calhar nós, seres humanos, não percebemos assim tanto de finanças quanto isso e achamos que 100 mil euros nos vinham mesmo a calhar e depois provavelmente aumentaria os nossos níveis de frustração e de ansiedade, não Mas é? é engraçado, pegando aí nessa tua estatística, o primeiro dado de um terço Não é das minha, é do pessoas. estudo, é um estudo mesmo. Sim, a estatística que tu apresentaste, sim. Um terço das pessoas ganham um prémio de lotaria em 3 a 5 anos, não é? Ficam sem nada, não é? E isso não me surpreende, não me surpreende, e já vou explicar porquê. Agora, surpreende-me mais aqueles 17% das pessoas que nem sequer liquidam as suas dívidas. Isso aí faz-me um bocadinho mais de confusão. Não é confusão, nunca tinha pensado nisso dessa forma. Mas porque é que não acho surpreendente aquele dado de um terço? É porque provavelmente grande parte das pessoas que ganham uma lotaria não são a pessoa capaz de sustentar aquela riqueza. Ela não é, não é? E, No, e no como é seu que se, interior mas como é não que é. se sustenta a riqueza? Tens que ser essa pessoa. Tu antes de seres rico,
antes de ser milionário, tens que ser, dentro de ti, já milionário. Antes Andas de a ir seres buscar os milionário livros da continha, não é? andas a ir Porque buscar os senão livros de depois. Conversas com Deus, não é? Exatamente, exatamente. Ora, aí está. Isso. Conversas com Deus, grande livro. Ahm, mas é que é mesmo isso, a pessoa de repente não é aquela pessoa, a pessoa não tem a energia de sustentar aquele dinheiro, de ter a capacidade de lidar com aquele dinheiro de uma forma a que seja proveitosa para ela própria, porque não tem essa sustentação energética. Isso advém de várias coisas. Tu há bocadinho pegavas na questão provavelmente também as pessoas não terem tal literacia financeira, não perceberem tanto da parte de finanças para poderem depois sustentar essa parte. Portanto, esta questão de dinheiro e liberdade, se é um mito ou uma realidade, acho que podemos encontrar aqui coisas que Um meio validem uma e termo, que validem não é? outra, não é? Não é? Sim. Exatamente, exatamente. Eu defendo uma coisa que é quem persegue dinheiro normalmente não é normalmente, vá, como é que eu ia dizer isto? Quem persegue dinheiro pelo dinheiro e Dinheiro, não traz valor acrescentado, eu acho que o sentimento não chega a ser liberdade, percebes? Pode ser uma liberdade financeira no sentido em que a pessoa faz o que quer com o dinheiro, passa a ter mais recursos, mas eu estou a falar de liberdade interior a nível de sentimento. Tu podes ter o dinheiro, mas continuar a sentir um vazio, e tu, quando sentes esse vazio, não sentes liberdade, não é? Então, o dinheiro deve ser uma espécie de ferramenta que nos deve de ajudar na vida a construir algo que as pessoas queiram, que seja valioso para elas próprias, mas ao mesmo tempo servir o outro. Eu acho que só através disto uma pessoa pode ser verdadeiramente ter um sentimento de liberdade. Percebes o que eu estou a dizer? percebo e identifico perfeitamente. O dinheiro só pelo valor em si não preenche, não é? Eu O tenho dinheiro tem uma que ser um frase, veículo, tem que ser um veículo olha, para atingir qualquer coisa, quer para ti, quer para a tua família, quer para os outros, uma ferramenta até mesmo. O dinheiro deverá ser também visto como uma ferramenta, não como um fim, mas como uma ferramenta para qualquer coisa. sim. Eu tenho uma frase, já agora gostava de ver se concordas com ela, que eu costumo dizer que é dinheiro deve ser consequência. Percebes o alcance? Ou seja, o que eu me devo focar é tudo menos o dinheiro. E o dinheiro deve advir daquilo, do que eu presto às outras pessoas, do valor acrescentado que eu trago à sociedade e às pessoas, que, por sua própria iniciativa, né? Porque isso é um mercado livre, ninguém tem uma arma apontada, vão consumir os teus produtos, os teus serviços, aquilo que tu vendes, seja lá o que for, não tem que ser bens, mas vão identificar valor nisso e vão contribuir com o seu dinheiro para ti. Então passa a ser uma consequência para ti o dinheiro daquela pessoa. Ou seja, a transferência de riqueza para ti passa a ser uma consequência daquilo que tu fazes. Mas pegando nisso, lembro-me de uma coisa que é a importância de usufruir do processo e não estar tão focado no resultado. Se eu estiver apenas focado no resultado, eu ando à procura do dinheiro pelo dinheiro. Tu tens E se aquela eu, frase, né, dos domingos e das segundas-feiras, isso aí é gostar do processo. Porque exatamente, todos os quando, dias são segunda-feira. quando tu Exatamente. gostas do processo, é-te indiferente que dia da semana é, porque tu gostas daquilo que fazes. Olha, por acaso, desde que comecei esta vida empreendedora, desde que saí da GNR e comecei esta vida empreendedora, eu digo assim à Cláudia: olha, vou trabalhar. Tipo, estás a ver a leveza? Tipo, olha, vou trabalhar. Exatamente, Vou ali assim exatamente, para fazer exatamente. qualquer coisa. É a leveza. Certo, esta questão para mim é fulcral mesmo na forma como a pessoa depois encara o dinheiro como uma ferramenta e como um veículo. Porque sendo uma consequência de algo que tu entregas, esse dinheiro já tem um propósito. O surgimento desse dinheiro já teve um propósito. Surgiu em consequência de alguma coisa. Isso permite também a continuares a entender que o dinheiro é um veículo, é uma ferramenta para atingir alguma coisa lá mais para a frente. Isto E é é. muito interessante. É muito E interessante. é, e o dinheiro em si não é tudo, também não é nada. Ou seja, porque as pessoas costumam dizer, o dinheiro não é tudo na vida. Sim, mas o que é tudo na vida? Por exemplo, a água também não é tudo na vida, preciso de oxigênio para respirar, mas também preciso de beber água, senão morro. Estás a perceber? Tipo, o dinheiro não é o tudo, mas também não é nada. É mais uma área da vida que não deve ser ignorada, basicamente. Sim, pronto, exato, exato.
faz parte, não é? Nós vivemos numa sociedade em que a forma como a nossa sociedade se organiza, não estou a dizer se é bem, se é boa ou se é errado, não é isso que eu estou a dizer, mas na realidade eu preciso do dinheiro. Efetivamente também preciso do dinheiro. É uma coisa fundamental para a nossa vida. Pode não ser tudo, mas é como tu dizes, o que é tudo? Se calhar para mim tudo é uma coisa hoje, amanhã se calhar já é outra, ou daqui a um ano, ou daqui a dois. Mas Não, mesmo que o dinheiro, mas mesmo que tu estavas a, agora meteste-me a pensar, tu estavas a dizer que é a forma como a sociedade estava organizada o dinheiro. Mas mesmo que tu ainda estivesses na altura em que se trocavam bens, não é? Ou seja, uhum, os negócios já existiam, claro. não é? Porque, ou seja, quantos mais bens eu tiver capacidade de produzir para troca, mais bens eu vou ter à minha disposição. Isso não é muito diferente daquilo que temos hoje. Sim, só não havia a Agora, moeda. Não havia a é, moeda. não havia moeda como meio de transição, acumulava bens, por assim dizer, e a economia era mais local. E Está se bem. calhar acabava Olha, por ser mais, mas isso é uma divagação, mais justa, não o sei. quê? O quê? A troca direta, não sei. Nunca tinha pensado nisso Mas agora. porquê? Não, mas podemos desenvolver. Porque, Uh, porque o bem que tu produziste, ou o uhum, serviço que tu entregaste, para receber em troca qualquer coisa, um serviço ou um bem, era efetivamente uma coisa que resultava do teu trabalho real. Ou seja, não era uma coisa que estava, digamos que, tabelada, digamos assim. Mas olha, imagina, o quilo de tomate, tu vais à praça e o quilo de tomate tá, se calhar isto eu estou a dizer não faz grande sentido, mas isto é só um pensamento, só para pensar no ar. O quilo de tomate está mais ou menos todo ao mesmo preço. O valor daquele tomate teve, em última análise, consequência dos vendedores que estão ao lado um do outro e que vão ajustando o preço para, de forma tirar alguma vantagem ou a querer acrescentar valor àquilo por ok. alguma razão. Enquanto se Mas for uma coisa. eu não sei se Mas seria é, diferente. pois, se calhar, Um, eu estava a pensar, estava a dizer, se calhar depois acabava, não sei porque acabava por nivelar. Mas acho que já estamos também aqui um bocadinho a divagar. sim, mas o meu raciocínio é, assim, devagar também faz parte, filosofar, devagar, eu por acaso também gosto. Mas o raciocínio é, imagina, aqui no interior há várias aldeias, né? E tu, se calhar, vamos supor, por cada aldeia tinhas um produtor de ovos, galinhas, não interessa. Provavelmente essa pessoa ia saber o preço ali da pessoa, o preço, que neste caso é a moeda de troca, né? A quantidade de troca. Ia saber quanto é que o rapaz ali ao lado, se calhar, ia querer trocar galinhas por um determinado bem, ou por Pois, alfaces, couves, exato, não exato, interessa. exato, exato. Que provavelmente ia ser por peso, né? Que é para não criar injustiças. Não ia ser visual, ia ser por peso. Então, acho que acabaria mais ou menos igual. Se calhar sim. Foi só assim Acho que um. acabaria mais. E depois há vários problemas com isso, que é, e por isso é que surgiu o papel moeda, foi uma evolução natural. Aliás, desculpa, surgiu os salários, surgiu o sal, né? O Quando eu sal. disse salários é o sal. Noutras sociedades, eventualmente conchas, coisas assim. Só que qual era o problema? É que depois, quantas mais conchas tu conseguias apanhar, mais bens conseguias produzir. Então, tu quase. Produzir, não, comprar. Então, quem tivesse disponibilidade para as conchas era o rei do mundo só porque ia à praia, não é? Mas Pois. não deixou de fazer muito sentido. Uma E boa depois, quando perspectiva. havia. É verdade, é verdade. E tu com o sal podias considerar a mesma coisa, que é se calhar os produtores de sal viravam os bancos centrais europeus, né? E conseguiam depois comprar o que quisessem, quase. Mas isto acho que era, não tenho certeza se era na Roma, é que era usado o sal, eu não tenho Era, certeza. Bem, não interessa. era no Império Romano, sim, Era. que era utilizado o sal, sim. Pronto. Mas o principal problema que se levantava era que os bens pereciam, então estragavam-se com muita facilidade. E quando tu tens o papel de moeda, consegues trocar no momento, não precisas de Exato. guardar, não precisas de acumular. Então, pronto, acho que nessa medida acabou por se tornar tudo mais justo. Epá, nunca pensei em mergulhar na história do dinheiro contigo. Eu sei que parte do dinheiro e finanças é uma coisa que tu gostas muito. Gostas muito Eu e que adoro isto. desenvolves. Olha, Yeah, até se eu calhar adoro. podíamos entrar aqui num pensamento engraçado que é liberdade financeira é uma verdade ou é uma produção
do marketing, não é? Hum, E todas a as questões liberdade. que vêm daí, não é? A questão da liberdade financeira, o que é isso da liberdade financeira, o rendimento passivo, a poupança, todas essas questões têm a ver com esta parte. É uma Eu coisa acho que a real, liberdade. Eu, e pá, essa resposta é tão profunda. poder de escolha, se a Sim, liber... não é é? isso. O que é, por exemplo, é que essa pergunta a mim remete-me quase para a filosofia que é o livre-arbítrio. E há filósofos que dizem que não há livre-arbítrio porque a partir do momento em que tu nasces já estás moldado num determinado ambiente, né? E nós, naturalmente, estamos inseridos no contexto ocidental. Mas simplificando, que é para não aprofundar muito, eu acho que a liberdade financeira deriva, eu acho que a liberdade financeira deriva daquilo que cada pessoa entende no seu interior, porque eu que tenho um gosto grande por ter várias experiências, eu sou uma pessoa que gosta muito de experimentar, às vezes até tenho dificuldade porque ando sempre a balançar de experiência em experiência, um, mas eu para experimentar as coisas, não é? Eu vou ter a minha liberdade financeira se calhar vai se elevar, porque vou incluir viagens, vou incluir culturas, vou incluir. Isso tudo apaixona-me, estás a perceber? E é uma coisa que eu quero experimentar cada vez mais na minha vida, porque também aprendo através da experimentação. Então eu adoro isso. Então o meu nível de liberdade financeira provavelmente vai ser provavelmente não, vai ser superior. Não entramos no nível das probabilidades de alguém que queira uma simples quintazinha com uma casa modesta, mas que queira cultivar tudo o que gosta, por exemplo, no seu exterior, não é? E que eventualmente precisa ali de umas sementes ou de umas hortaliçasitas assim pequenas para depois plantar e que depois acaba por consumir tudo o que produz. Essa pessoa, a liberdade financeira para ela vai ser uma coisa extremamente baixa. E então, se herdar ou comprar a quintazinha assim em ruínas, quase não vai precisar de dinheiro nenhum. Eu, por outro lado, não é por questões de bens materiais, é por questões de experimentação, como eu estava a dizer, mas eu vou precisar de outro nível de financeiro se eu me quiser experimentar, se eu me quiser propor aquilo que eu quero. Então é uma resposta muito individual. Não achas? Yeah. Concordas? Sim, então, no teu caso, se eu bem me entendi, para ti o conceito de liberdade financeira está muito agarrado à possibilidade que a parte monetária te dá de continuares a poder experimentar e teres as Isso mesmo. experiências que para ti fazem sentido. Ok? Ou seja, está muito associado, cá está, o dinheiro associado a um propósito, a uma ferramenta, a um veículo, não como um fim. É isso, não Sim. é? Fiz Sim. bem a leitura. É isso, é espetacular, fizeste espetacular. Olha, eu já disse, por exemplo, à Cláudia, eu gosto de carros, mas eu não vejo até carros muito bons. Eu não me vejo. Opá, pronto, a não ser que eu chegue a um nível ridículo de riqueza, em que para mim aquilo são cêntimos, não é? Mas é verdade. Mas eu, por exemplo, eu vejo mais depressa a pegar no meu dinheiro, a ir ali ao. Como é que se chama aquilo? Já que estamos a falar de carros. Ai, autódromo de Sim, Portimão e pegar sim. num Porsche 911 ou num Ferrari e dar ali umas quantas voltazinhas do que propriamente ter aquele Porsche ou aquele Ferrari na minha garagem. Estás a perceber a Yeah. diferença? Eu prefiro a Também percebo que o experimentação Porsche à e posse. Ferrari, agora é só uma brincadeira à parte, mas eu concordo contigo. Porsche e Ferrari não. Lamborghini é outro assunto. Não, mas é verdade, eu percebo o que estás a Não, dizer. prefiro o Porque depois Porsche e também não ias Ferrari. dar, por se cá, pois provavelmente não irias dar o uso de um carro desses no Sim, teu dia a dia. não me cativa. Olha, preferia, Sim. sei lá, assim de repente, preferia pegar numa moto e ir para Marrocos. Há ali umas experiências incríveis para lá de moto, no meio do deserto, Uhum, uhum. do que propriamente essa ostentação, estás a perceber? Não é que Yeah. seja ostentação, há quem Não é goste de carros. ostentação, não. Sim, há quem Está goste tudo de bem, carros. Inês. E está tudo bem. Não estou Claro. não estou sequer a julgar, eu compreendo porque eu tenho outros gostos. Eh, e também tenho gostos caros. Eu, por exemplo, gosto de ficar em bons hotéis que me tratem bem, que me façam sentir especial. Isso é uma experiência. O facto de me fazerem sentir especial, isso é uma experiência que todos devíamos ambicionar, não é? Porque tu sentes que as pessoas preocupam-se. E isso é um gatilho muito bom quando ficas És num mimado. sítio. És mimado. Aliás, tu fazes isso no teu Airbnb, né? O que é que tu procuras Exatamente. fazer?
que as exatamente. pessoas sintam que tu estás preocupada com ela, ou com Com o ela, com ele, bem-estar, ou com ele. que está tudo como deve ser, que vão sentir-se, como eu costumo dizer, quando saio, aproveitem bem o meu apartamento, que é a vossa casa nos próximos dias. Pronto, é isso que eu tento transmitir Estás à a ver? pessoa quando Estás a ver? estão na sua casa, não é? E isto é verdade, é verdade, e percebo isso perfeitamente. Agarrando novamente na questão da liberdade financeira, se calhar estamos os dois a ir para o caminho que é realmente uma verdade, não é um produto de marketing. Eu acho que há uma coisa muito importante, que a quantidade de dinheiro, não é? A tal liberdade financeira, dá que é o poder da escolha. Porque quando o teu nível financeiro ou as tuas contas bancárias estão naquele limite que nós costumamos saber chamar a roda dos ratos, não é? Estás ali interminavelmente todos os meses a ganhar dinheiro para pagar as suas contas e não passas disso, e é a tua realidade, tu não tens poder de escolha. Não tens. Porque tu tens de pagar as contas e não podes fazer outras coisas. Se fizeres outras coisas, não pagas as contas, não pagas a renda, não pagas a água, não pagas a luz. Okay? E uma maior quantidade de dinheiro na conta, não interessa quanto, uma maior quantidade, para mim o suficiente pode ser não sei o quê, para ti pode ser outro, não interessa, vai-te dar a possibilidade da escolha. Não é da escolha de pagares água ou não, obviamente que isso faz parte, não é? Mas é a escolha de poderes fazer as outras coisas. Fazer coisas pura e simplesmente egoístas, e está tudo bem, quando eu digo isto é com aspas, como comprar uns auscultadores XPTO porque adoras ouvir música e gostas de ter uns bons auscultadores para andares nos transportes públicos ou na rua ou naquilo que quiseres sem ouvir o ruído e teres ali uma boa experiência musical, como pode ser fazer uma doação a uma instituição para uma instituição, olha, para reflorestar uma área ardida, ou uma instituição de solidariedade com pessoas com deficiência. É bom, qualquer coisa, aquilo, tu tens esse poder na tua Sim, mão. Isso é é verdade. possível com a tal liberdade financeira, não é? Ehm, Isso é muito eu, bom. Mais uma vez, o dinheiro é o veículo para conseguires alguma coisa é que isso, pode é. ser o benefício direto ou também. Claro que quando a gente dá, também nos estamos a preencher a nós, não é? Não vamos ser hipócritas nisso. Não é? Eu, quando faço uma contribuição, eu sinto-me contente comigo próprio por duas razões. Primeiro, porque tenho dinheiro para fazer essa contribuição. E depois, porque tive eu a capacidade de me desprender daquele valor, não interessa se é 5 euros, se 10, 100, 1000, não interessa, desprender daquele valor para fazer uma doação. Porque vai ser benéfico Até, para alguém, para uma instituição. Isso é muito bom. Ou até, alguém que está a até fazer para ti. malabarismos na rua e dás uma moeda. Até para ti, porque só o sentimento que uma pessoa tem em ajudar, ah, Exatamente. se o pessoal que nos está a ouvir nunca fez isso, eu aconselho a fazerem. Sabe muito bem. Eu também tenho os meus projetos, por acaso nunca os divulguei publicamente, mas sinto-me muito bem quando o faço. E um em concreto até é um miúdo na Guiné, a nível de escolas, e dá-me um especial gosto, vou-te ser sincero, em ver as notas dele e saber que ele sai bem. Dá-me um especial gosto e saber que eu, de certa forma, posso contribuir para aquilo, né? Eu, por acaso, nunca falei diretamente com ele, mas se ele tiver ambições, eu posso contribuir para as ambições dele. Uh, isso sabe muito bem. Olha, e eu costumo dizer outra coisa que é o dinheiro é uma exponenciação da pessoa, ou seja, se a pessoa for um idiota, vai ser um Eu idiota com adoro muito isso, adoro dinheiro isso. e muita Não, desculpa, diz lá capacidade de dizer isso fazer. outra vez, porque eu falei por cima e pode não ter ficado perceptível. Eu adoro esse conceito, mas vá lá. Então eu vou dizer, eu costumo dizer que o dinheiro é uma exponenciação pessoal, no sentido em que se a pessoa for uma idiota, continua a ser uma idiota com muito dinheiro, portanto consegue ser um idiota ao quadrado, mas se a pessoa for uma pessoa de bem e gostar de ajudar as pessoas, através destas doações que nós estávamos a falar, a pessoa vai ter muita capacidade de produzir o bem no mundo. E são estas pessoas em concreto que o mundo precisa, são pessoas com capacidade, com muita capacidade de fazer o bem, por isso estas pessoas devem ter muito dinheiro para conseguir ajudar o mundo. E já agora vou fazer aqui uma ponte. Eu não sou propriamente defensor de bilionários, acho que há muitos bilionários, mas o que eu noto é que, por exemplo, pessoas como Warren Buffett e o. Agora estou-me a esquecer do nome do senhor super famoso da Microsoft, Bill Gates. Bill Gates. O Bill Gates tem projetos espetaculares para mudar o mundo.
Um, e esses projetos são inclusivamente documentários da Netflix super interessantes. E eu acho aquilo fascinante. É certo que ele pode ter muitos interesses, mas também tem muito dinheiro, por isso consegue alimentá-los a todos. Mas, inclusivamente, lembro-me de um projeto, acho que em Dakar, que ele estava a lançar para trazer água potável às pessoas a partir de fezes e coisas assim. Já, já. E isso está na Netflix. Quem quiser ir ver, está na Netflix. Eu acho isso fascinante. E mesmo cá em Um, Portugal, e mesmo cá em, está a falar em pessoas estrangeiras, mas cá em Portugal houve uma pessoa que é polémica. Quando eu falar o nome, provavelmente muita gente vai pensar o mesmo que eu, que é uma pessoa polémica por causa do seu posicionamento político ou não, não interessa, mas foi o Champalimau, não é? Que doou metade da sua fortuna para criar uma fundação que é uma das mais avançadas a nível mundial, a nível médico, nomeadamente na investigação sobre o cancro e outras doenças raras também. Portanto, ele também teve essa capacidade de, claro que eram muitos milhões, não é? Mas teve essa capacidade de, em testamento, fazer essa doação. Não a fez em vida, fez em testamento. E cá está. É o que tu dizes, e bem, uma pessoa tonta, idiota, não passa a ser boa pessoa por ter muito dinheiro. É apenas uma pessoa tonta e idiota, mas com muito dinheiro. Né? sim, é Claro que isso. isto é muito linear. Pronto, claro que a pessoa, se tiver acesso a algum tipo de informação, pode começar a pôr em causa, etc., e tornar-se uma melhor pessoa. Pronto, não interessa, mas não, em princípio. E uma boa pessoa que tem um fundamento bom, como tu disseste, se tiver muito dinheiro, se ganhar muito dinheiro, não vai se tornar um tonto e vai continuar. Se for na realidade uma boa pessoa e vai poder usar esse dinheiro como um veículo. Um Sim. veículo. Mas estava aqui a voltar à tua pergunta de origem. A tua pergunta de origem era sobre se esta questão da liberdade era marketing ou podia ser verdade, não é? Foi o que tu disseste. A Um, liberdade financeira, sim. sim, e eu respondi que pode ser a nível individual. Mas quero acrescentar aqui uma coisa, que é, nós devemos sempre procurar trazer algo mais para o mundo. Eu não sou muito, pronto, a pessoa é que decide a sua vida, mas eu não sou muito apologista de alguém que tenha muito dinheiro e refugia-se da vida e não faz nada, nem não traz nada para os outros. Não, não vejo que o mundo funcione muito bem assim. Estás a perceber? Ou seja, a roda do mundo não funcionaria se toda a gente fosse assim, e acho que toda a gente deve ter o seu contributo, cada um à sua medida, mas deve trazer o seu contributo ao mundo. E só assim o mundo poderia ser uma coisa melhor. Por isso, Sim. aquela coisa de ser milionário e nunca mais trabalhar, Isso é outra coisa que está associada ao conceito de liberdade financeira, não é? Eu, se for livre financeiramente, nunca mais trabalho. Eu não sei, acho que isso é um perfeito disparate, não é? Porque eu também a acho. pessoa, hum, mais dinheiro, desafios novos. Mais dinheiro, desafios novos. Coisas novas para resolver, situações novas para encarar, formas diferentes de resolver as situações, etc, etc. Portanto, não há aquela cena, agora sou multimilionário e não faço mais a ponta de um chave. Eu, eu, pelo contrário, eu até uso o dinheiro para a minha própria experimentação, Claro. no sentido em que eu trago o dinheiro, eu tenho as minhas ideias e o meu dinheiro vai para as ideias. E muitas vezes perco dinheiro, mas pronto, perco. Aprendo, não perco, aprendo sempre qualquer coisa. Mas é a maneira que eu tenho de ver o mundo. É, o dinheiro vai e vem, ou melhor, vem e vai nesta ordem, vem e vai. Eu devo ser grato por o receber e devo ser grato por meter as minhas ideias em prática, aprender com elas, experimentar-me, e o dinheiro é uma ferramenta de, no meu caso, de experimentação e de aprendizagem também. É verdade, é verdade. E nem na aprendizagem, hum, se calhar, não sei se fará muito sentido hoje nós abordarmos essa questão ou não, que tem a ver com aquilo que nós já no início aventámos assim muito no início, que é muito à flor da pele, que era eu até acho que usei o termo literacia financeira, não é? Porque uma pessoa com muito dinheiro, com uma boa literacia financeira, e gostava que tu desenvolvesse isso, que eu sei que é uma área que tu gostas muito.
a parte financeira, etc., e da Adoro, literacia adoro. financeira. Adoro Uma falar de pessoa dinheiro. com muito dinheiro, com uma boa literacia financeira, consegue mais facilmente tornar o dinheiro como um veículo do que uma pessoa com muito dinheiro sem essa tal literacia financeira. Se calhar não vai ter o dinheiro tanto como perspectiva do veículo, como uma ferramenta, mas como apenas o fim de ter Uhum. aquele valor. Não sei se conseguias desenvolver um bocadinho esta ideia, que eu acho que é muito interessante, juntar as duas Um, coisas. então, ver se percebi. Basicamente, uma pessoa que tem consciência financeira consegue perceber todo o âmbito do dinheiro. É o que tu estás a Exato, defender. Uma exato. pessoa que, por exemplo, seja empreendedora, pode ter como fim o dinheiro, melhorar a sua vida, mas não percebe o que é que ele impacta na sua totalidade. É isto que tu estás a Sim, dizer. porque não tem a tal literacia financeira. Ou seja, quando eu falo de literacia financeira, é a pessoa entender de facto o que é o dinheiro e como é que eu o posso utilizar. Sim. Um, olha, há aí vários tópicos, eu vou ver se não me esqueço deles. Logo, o primeiro é, e se calhar eu quero trazer isto também, mas isto não é bem para empreendedores. Mas pronto, o primeiro eu vou continuar o raciocínio e depois, se for Força. preciso, encaminhas-me, porque provavelmente vou começar a divagar. Mas o primeiro é quem percebe do dinheiro e toda a parte financeira vai conseguir perceber o contexto macroeconómico, percebe ciclos e consegue enriquecer com eles. Quem não o consegue fazer, independentemente de ser empreendedor ou não, tem mais dificuldade de adaptação e quando vem em ciclos financeiros, tendencialmente não lucra tanto como quem, ou não ganha tanto, vá, ou se calhar nem ganha, só perde, como quem tem literacia financeira. Uh, eu não sei se não vem um período de inflação, por isso vou já dizer isto. Provavelmente um empreendedor de pequena, média empresa, normalmente são estes empreendedores que não percebam a parte financeira, quando vêm ciclos de inflação, não conseguem ajustar os preços, têm medo, por exemplo, em subir preços, têm medo em praticar determinadas coisas que depois comprometam. O que é que acontece? Quando não percebe este ciclo inflacionário, quando chega ao final do ciclo, um, ao final do ciclo não, à próxima compra de material, né, para produzir um determinado bem ou serviço, vai ter menos fluxo de caixa porque as coisas ficaram mais caras. Então, quando há períodos de inflação, se a pessoa perceber bem o ciclo económico, deve aumentar, por exemplo, logo preços. E aqui é uma questão de logo competitividade. Estou-me a fazer entender, eu não sei se me estou a fazer Sim, entender a sim, 100%. até agora Pronto. estou a acompanhar. Depois, principalmente investidores, quem tenha literacia financeira, percebe-se que vem um determinado ciclo no mercado, certo? Consegue fazer compensações. Eu, por exemplo, já estou a dizer há um bom tempo aos meus avós, mas eu não os consigo fazer perceber isso, que devem, por exemplo, começar a andar com os carros, porque têm alguma frota automóvel, e têm uma certa tendência para os carros andarem na reserva, eu já lhes comecei a dizer que poderá vir aí quebras de produção de petróleo. Até pode não vir, mas o risco está lá. Então, se calhar, percebendo o contexto económico, já se deviam ter começado a salvaguardar a nível de frota e andar sempre com os carros de meio para cima, nunca de meio a baixo. Porque há vários motivos. O principal é que uma empresa que depois não tenha combustível não consegue fazer o, a venda dos produtos, né? No caso Exato. deles. Consegue escoar, não consegue vender, claro. Sim. Depois há outros fatores, por exemplo, a nível de investidor, quem percebe os ciclos económicos tende a aproveitar. As empresas ganham, as boas empresas ganham, é isto que eu estou a dizer com a inflação, não ficam a perder porque têm capacidade de passar o valor do produto para o consumidor. As boas empresas, volto a referir, porque é importante reforçar isto. As boas empresas tendem a conseguir passar o valor do produto para o consumidor e um investidor que encontra estas boas empresas consegue investir nelas e ganhar também com isso rentabilidades superiores à inflação de forma geral. Por exemplo, a Coca-Cola tem sido uma empresa brutal a conseguir fazer isto. Não quer dizer que consiga no futuro, por isso também não se devem guiar por aquilo que eu estou a dizer, que nem eu tenho ações da Coca-Cola, por isso. Mas eu estou só a dar um pequeno exemplo. E Eu quando gosto nós disso. fazemos. É? Eu não bebo, não Não entendo, bebes Coca-Cola? não percebo.
porque é que aquilo é um sucesso. Mas pronto, isso sou eu. Sim, Eu mas pessoalmente, continua, eu continua. pessoalmente, não, mas posso dar a minha opinião. Eu pessoalmente também não sou grande fã de Coca-Cola. Pois, Não não sou, me não, faz, não me parece para nada, mas pronto. Nesse caso pronto. sou crucificado, como digas, Coca-Cola não parece para nada. Acabar, olha, não vamos ter mais visualizações, mas ninguém vê o nosso podcast porque o António não acha que a Coca-Cola não presta para nada. Não, não. São Eh, haters mas, agora. mas, mas atenção, repara uma coisa: tu não gostas de Coca-Cola, mas admiras a empresa ou não admiras a empresa? Nada, tá bem, mas isso é outro assunto. Mas estás. Não, 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 não. É o mesmo assunto que é, repara, como é que uma pessoa que não gosta do produto consegue admirar a empresa? Porque percebo que eles funcionam fantasticamente bem em termos de venda. Então eles Então, implementaram, não sei há quanto, também já existem há muitos anos, mas houve muitas empresas que começaram na mesma altura que eles e que desapareceram, não é? Mas já vem desde a primeira metade do século XX, não foi? Não sei. Não tenho ideia. a a fundação não sei. Por Pois, não acaso a sei. Mas fundação tenho não ideia sei. que é a primeira metade do século XX. Não sei se é muito no início do século XX ou mais próximo de 1950. Mas acho que é lá bem mais para trás. Mas, pá, desculpa, tem uma marca, uma máquina brutal, não é? Então não tem. Como é que eles conseguem vender água com açúcar caramelizado e é uma bebida mundial, adorada e amada mundialmente, não é? Que aquilo basicamente é água com açúcar caramelizado, não é? Mas pronto, não é? Não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas estás a ver, quando tu que não és fã de Coca-Cola percebes que a Coca-Cola é um sucesso a nível mundial, já está tudo dito sobre a empresa. É, Claro, é interessante. exatamente. Ahm, Agora depende depois do valor a que está e a que se compra, né? Mas Pronto, a mas isso nível é outro defensivo, assunto. mas lá está, voltamos. A nível defensivo, é uma excelente empresa. A nível defensivo, é uma excelente empresa. Não Tu estás a compras falar aqui. defensivo a nível de investimento. Investimento. Defensivo no sentido em que vem uma crise. Tu queres preservar o teu património. Tu encontras uma empresa que passe a inflação para os clientes finais, para o consumidor final. É uma excelente. Ou seja, estás-te a defender. Então, a nível defensivo, a Coca-Cola é uma excelente empresa. Já resolveu com a Coca-Cola Zero, que aquilo é super difícil, por exemplo, de perceber a diferença. Então já resolveu o problema do açúcar, porque agora os países também andam a taxar o açúcar e por aí fora. Principalmente na Europa, não é? Uh, Principalmente. Sim, principalmente na Europa, os Estados Unidos é o país da liberdade a todos os níveis, por isso não quero muito saber se as pessoas consomem açúcar, se não consomem, por eles é Sim, indiferente. eu já vi Um, comparativos do mesmo produto nos Estados Unidos e na Europa relativamente ao açúcar e é perfeitamente assustador. É tipo 3 é, 4 vezes mais e, do que na Europa, é uma coisa. e a nível de saúde, eles, por exemplo, usam um pão lá quase não apodrece, porque aquilo tem muitos conservantes. Pronto, não há grande política defensiva do consumidor. Sim, sim, sim. É um país em que se queres comer mal, consegues comer muito mal, se queres comer bem, também consegues comer muito bem. É a liberdade, aquilo fazes o que quiseres. Se quiseres envenenar-te, envenenas. É Está outra tudo bem realidade. preso. Outra Mas realidade. pronto, voltando aqui onde eu queria chegar com o conceito do defensivo, vem uma crise e queres preservar o teu património para não perderes para a inflação poder de compra, então tu podes usar estas empresas. E quem tem essa literacia financeira pode usar essas empresas ou outros métodos. Agora eu levei para os O ouro, ações, por mas exemplo, já não é? O ouro também tem ideia. Eu não percebo muito dessa área, mas dá-me ideia que o ouro também é preciso ser um refúgio, não é? no longo prazo sim, mas eu teria cuidado com o ouro porque ficou extremamente valorizado nos últimos 3 anos e não, Pois, não, não sei, não não sei. percebo. Eu Sim. ouvi, eu não percebo nada Sim. dessas coisas, Ma- percebes? Mas a questão é, quando uma coisa dispara a nível de valorização, não é boa ideia comprar, ou tendencialmente não é boa ideia comprar lá em cima o Ah, preço. sim, pois, isso é lógico, é comprar em baixo, E, vender em cima, né? exato, e ainda por cima o ouro é uma commodity, né? É um bem que não tem valor intrínseco associado. Tu não consegues chegar lá e perceber ou ter contas que permitam, olha, com base nestas receitas, fluxos de caixa, EBITDA, Ok, ok, pronto, ok, ok. faz, É faz a metal equação só. toda, chegas ali, Yeah. sim, então não tem valor e quando não tem valor é difícil. Hum, eu não estou a dizer que é mau investimento, se calhar depende Sim, sim, depois mas da, estou a da, perceber. da Não, não pessoa. depende, não depende de um desempenho, por exemplo, como a Coca-Cola. Não é? Não depende de um desempenho. É um valor, é um metal que é um valor que tem apenas só a ver com a quantidade de venda e de compra que vai ditar o valor do ouro. Não é? É. O que tem Yeah. influenciado o valor do ouro para cima até tem sido as compras de alguns bancos mundiais, China, por exemplo, e alguns bancos mundiais em,
ou seja, as compras desses bancos mundiais, desses países, para fazer reserva. Porquê? Porque se vem uma crise, o ouro depois faz-lhes reserva. Só que o que é que acontece? E já aconteceu. Também tem o efeito contrário, que é os países, se precisarem de dinheiro durante uma guerra, vendem-no e ele desvaloriza. Pode acontecer. Não estou a dizer que vai acontecer. Não faço ideia. Não sou, Sim, mas não é o não é natural, não sou funcionamento. presidente de nenhum É o país. Sim, mas o funcionamento. funcionamento é esse, que é se o país tiver em dificuldades com a guerra e precisar de dinheiro, vai ter que vender ouro. Então vai recorrer às suas reservas. Por isso é difícil para mim perceber a tendência do ouro e não me meto no ouro. Ou seja, agarrando naquilo que tu disseste e relativamente ao desafio que eu te fiz, deixa-me lá ver se eu consigo perceber num pensamento Foi que eu uma grande estava a divagação, não fazer. foi? Foi uma Hã? grande divagação. Foi Não, uma não grande foi, não divagação, não foi. foi? Tu deste uma explicação mais técnica, não é? Porque também dominas substancialmente melhor que eu essas partes mais técnicas da área financeira. Mas pelo que eu percebi, com os exemplos que tu deste, cá está, uma pessoa que tiver uma melhor literacia financeira consegue aproveitar o melhor o momento, quer o momento comercial, o momento inflacional, de inflação, consegue perceber como é que pode dar melhor utilidade àquele dinheiro para que consiga gerar mais dinheiro. Ok? Enquanto uma Sim. pessoa que não tiver E essa vou, literacia já agora vou financeira dizer aqui outra, pode. vou dizer só aqui outra coisa que acontece na prática em grandes empresas que operam em mais que uma moeda. É que podem-se defender de desvalorizações de câmbio fazendo, no caso, fazendo, em inglês o termo é hedge, agora, não me estou a lembrar em português, não interessa, mas podem fazer hedge ao câmbio e as empresas normalmente fazem isso. Protegem-se de desvalorizações graves de moeda. Ou seja, quando começa a haver uma desvalorização mais forte, trocam a sua moeda, por exemplo, o nosso euro, por exemplo, por dólar, por exemplo, faz de conta. Sim, sim. Yeah. Ok, estou a perceber. E isso vem porque tem diretores financeiros que percebem do tema, vem porque tem CEOs que percebem do tema, então quando percebem dessas questões financeiras conseguem se salvaguardar de alguns assuntos, estás a perceber? Pois, pois. Essa literacia financeira. Pois, pronto, pensando mais naquilo que nós tentamos aqui ao encontro, que é ao empreendedores como nós, etc., é aquilo que eu estava a dizer, agarrar de alguma forma em algum conhecimento desses, não tão técnico como, por exemplo, fazer esse hedge cambial, como tu estavas a dizer, mas poder utilizar essa literacia financeira para que tenha um melhor resultado em termos financeiros no seu negócio. E daí a Pronto. importância dessa literacia financeira. E até diria mais, quanto mais não fosse para o simples fator de quando eu analiso empresas, eu vou tentar perceber o que é que elas fazem, de bem e de mal, e se eu for empreendedor, eu posso aplicar aquilo, percebes? Ou seja, eu posso replicar conhecimentos. Eu vou analisar a Coca-Cola, eu vou perceber, vamos supor, eu não, por acaso eu nunca fiz isso, mas vamos supor, pegando outra vez na Coca-Cola que há bocado falámos, eu quero analisar a empresa, eu vou tentar perceber como é que ela chegou a uma cadeia de abastecimento tão larga. Não há quase um país no mundo que não tenha Coca-Cola. Então, o que é que ela está a fazer? De certeza que está a fazer alguma coisa de bem. Como é que ela está a chegar a tanta gente? Está a criar uma cadeia de abastecimento Culturas são própria? diferentes, né? E culturas são diferentes, né? Exatamente, exatamente. Está a criar, por exemplo, uma cadeia de abastecimento própria, está a ir a outras empresas de cadeias de abastecimento e estão a contratar serviços, ou então, se calhar, essas empresas é que têm interesse em transportar Coca-Cola, não é? Não sei. E fazer preços. Por acaso, não sei Ou mesmo. seja, Mas, na perspectiva da aprendizagem, se nós pusermos isso mais exatamente, micro, tentar agarrar nos bons exemplos e perceber o que é que eu daquele bom exemplo consigo tirar para mim. exatamente, exatamente. Com a Amazon, por exemplo, a Amazon é uma super empresa, extremamente interessante perceber a parte logística toda, como é que a Amazon consegue entregar encomendas de um dia para o outro. Tipo, tens empresas aqui em Portugal que não conseguem em 2 ou 3 dias, têm 5 dias úteis de entrega. Tu fazes uma encomenda na Amazon.es, né, que se Sim, faz sim, aqui em sim. Portugal, e vem de Espanha, de armazéns em Espanha, e no dia a seguir está cá. É fascinante. Então, se tiveres uma empresa que pretenda ter não é este nível de ambição porque é difícil de atingir, mas se tiveres uma empresa que tenha a necessidade de ter esta cadeia logística, como é que tu chegas a isto?
Então podes analisar, né? É claro que este crescimento não vem de um dia para o outro, mas podes analisar e podes retirar ideias e podes replicar determinadas coisas na tua empresa. É verdade. A história da aprendizagem é sempre importante perceber isso. Perceber É. isso. Eu já tirei muitas ideias assim. Já, E já tirei aplicaste com muitas ideias. sucesso ou ainda estão em fase? Ahm, eu ainda tenho muitas ambições. Por isso eu diria que ainda está em fase de aplicação, quase tudo. Porque ainda tenho muitas ambições. Olha, tu não, já me disseste que não vês muito YouTube, curiosamente, mas eu adoro ver o maior canal do YouTube, que é o gajo do MrBeast. É um miúdo que começou para aí com 12 anos e que fazia uma data de cenas e não ficava viral. E entretanto, de um momento para o outro, ele tem 26 ou 27 anos, não faço ideia. Está bilionário ele. Acreditas que eu adoro perceber como é que ele organiza o dia, porque é uma pessoa que tem sempre vídeos assim todos os dias e o canal é a cara dele. Tem, pronto, a empresa em si já é bilionária, tem muitas fontes de receita, inclusivamente chocolate sustentável vindo da África. E eu adoro ver como é que ele organiza o dia para estar em tantas filmagens. Adoro ver como é que ele faz a criação do conteúdo dele, mais do que o próprio canal. O canal em si não me diz nada, mas adoro ver o nível de organização. E é um bocado isto de eu ir buscar ideias aos outros e replicar. E algumas ideias que eu já retirei dele já foi aqui para o canal, né, com aquelas thumbnails que eu tendei a mandar isso. Essas ideias surgiram por Por eu acaso, andar a ver também gosto vídeos. muito de ver essa parte do o que está por trás. O É, que está por trás. extremamente, O que extremamente está por interessante. trás do pano, sim. Como é que lá se chegou, não é? Como é que lá se chegou. É verdade. É verdade. É isso, Isso é. é muito giro. Percebe? Dá Olha, para mas nós remontarmos. Diz, sim, diz, sim. diz, diz. Ia dizer que isto é tudo muito lindo. Nós falámos de ações e tudo, mas há outra coisa que eu defendo primeiro, que é aumentar o nosso valor hora. Ou seja, nós termos mais competências, mais habilidades, de forma a que consigamos aumentar o nosso valor hora, no sentido de eu, por cada hora que trabalho, vou ser mais bem remunerado. Um, e quando eu faço isso, eu primeiro devo de me preocupar a fazer isso. Se ganhar só ali até aos 2000 euros, eu quase que me arriscaria a dizer que não vale a pena andar a procurar grandes ações, porque provavelmente eu vou ter que melhorar o meu valor hora. E essa foi uma das grandes aprendizagens nos meus últimos anos. E eu próprio estou em fase de deixar os meus investimentos financeiros para investir nos meus projetos, porque eu quero cada vez mais aumentar o meu valor hora. E queria só trazer esta reflexão. Ok. E estás com a energia para sustentar esse aumento de valor hora? Eu estou com energia para sustentar. Eu não tenho tetos, eu sou uma pessoa sem tetos. Olha lá, e agarrando nesse do aumentar o valor hora, ganha-se mais. E o que é que muda quando se ganha mais? Achas que muda alguma Uh, coisa? A tua eu acho que, possibilidade, eu as acho tuas que experiências, há coisas que te desiludem, o lifestyle. não. Eu sou contra aumentar muito o lifestyle. Sou contra. Eu quando digo isto, eu sou muito direto a falar para as pessoas perceberem mal. Eu não sou contra as pessoas aumentarem o lifestyle. Eu acho que fazem bem em trazerem uns miminhos para a sua vida. Eu não aumentaria o meu lifestyle, eu procuraria, mas lá está, porque isto é a minha personalidade. Eu procuraria trazer mais valor para os meus projetos, porque é através deles que eu me experimento, estás a perceber? Então é através deles que eu trago valor. Eu sinto-me bem a fazer isso. Eu, por exemplo, vou deixar esta casa para turismo e se aumentar, e eu quero aumentar bastante, e vou aumentar com certeza, o meu valor hora, eu quero trazer uma piscina para os hóspedes, quero trazer um spa para os hóspedes, quero trazer uma data de coisas para os hóspedes. E eu, através dessa experimentação e dessa aprendizagem, e depois hei de falar com os construtores, hei de falar com todo o processo de experimentação e de construção me satisfaz profundamente, percebes? Então, para mim, é aí que está o valor. Yeah. Mas nessa história, eu percebo o que estás a dizer, ou seja, ganhando mais também consegues entregar mais serviço, né? Entregar mais uma qualidade de serviço, É mais isso, um é isso. upgrade no teu serviço. É Sim, isso, faz mas, todo mas, sentido. mas eu Faz todo gosto, eu sentido. gosto, eu experimento-me. É Sim, isso o meu faz conceito todo de sentido. experimentação.
Isso, a história do lifestyle é muito engraçado porque eu tenho esta ideia uh, que não que não está, como é que eu ia dizer, não está testada. Mas eu, por exemplo, eu agora ganho o suficiente para ter um carro familiar que tem um determinado valor, um determinado seguro, etc, etc, etc. Uma determinada casa, tem uma determinada renda, e a minha vida está organizada com aquele valor, com aquele meu orçamento mensal para este meu estilo de vida, para este meu lifestyle. Viajo não sei quantas vezes por ano, duas, três, não interessa. Compro, não sei, pronto, ok? Se eu de repente não tiver a tal literacia financeira e fizer um upgrade muito grande no meu rendimento mensal disponível, eu vou inflacionar na mesma medida o meu lifestyle. Basicamente estou na mesma. Porquê? Está bem, tenho um carro melhor, tenho mas que é mais caro. Tem um seguro mais caro, gasta mais gasolina, a manutenção é mais cara. Estou numa casa maior, mas se calhar tive que continuar a fazer o empréstimo ao banco e vou ter que pagar, se calhar, um valor mais alto de renda. Em vez de comprar roupa na Springfield, se calhar começa a comprar roupa na Hugo Boss. Ok? Ou seja, não sei se estás a ver o que é que eu estou a dizer. Se eu não tiver a determinado nível de literacia financeira, tenho acesso a mais bens, a mais bens, a mais bens, a mais bens, mas em termos daquilo que eu posso fazer efetivamente com o dinheiro como um propósito de, de acrescentar algo a alguém, ou acrescentar algo efetivamente. Porque, atenção, o que eu vou dizer, acrescentar algo realmente valioso para mim. Claro que o conforto é bom, o carro melhor é bom, mas isso realmente é o mais importante na vida? Ou é tu teres o António, determinada quantidade de dinheiro e teres esse conforto, teres isso tudo, mas além disso, fazeres mais alguma coisa pelo teu vizinho, fazeres mais alguma coisa por uma instituição, fazeres mais alguma coisa pela tua família, se calhar não aumentas tanto o lifestyle, aumentas um pouco sim para te dar esse mais conforto, essa satisfação egoísta e pessoal, egoísta, mas sem maldade nenhuma, porque é bom nós cuidarmos, então não é tão bom irmos fazer um spa ali, sim, é depois um miminho, né? usufrutar. É um miminho. Então não é, por favor. E é preciso ter dinheiro para fazer essas coisas, obviamente. Mas não sei se estás a ver o que eu estou a dizer. Ou seja, o ganhar mais, o que é que muda? Se não mudar nada em termos de conceito da vida, não muda nada. Não sei Olha, se eu estás a estou-me perceber a o que eu estou a rir, chegar. Ou seja, eu estou-me a rir. comprar, comprar, comprar e chegar ao final do mês, epá, em vez de sobrar 100 euros, sobre 1000. Ok? Mas Olha, eu estou-me a rir porque parece estás que a me ver, ouviste não, este fim de não é semana no isso. webinar. Falta o resto. Se calhar, não é? Não sei se eu me fiz entender, se Fizeste, não é isso fizeste. que eu estou a dizer, do lifestyle, não é? Olha, porque eu este Inflacionas fim de tanto o semana, lifestyle que não sais a cepa torta. eu este fim de Continuas na semana roda falei dos disso. ratos. Só que é uma roda, desculpa, uma roda maior, mais valiosa, talvez, tem uns brilhantezinhos e uns diamantezinhos Até, na roda, mas é é a isso. mesma uma roda, estás a ver? Porque eu disse este fim de semana lá, quem me assistiu ouviu, que era indiferente ganhar 1000 ou ganhar 2000, se a única coisa que tu fazes é inflacionar o teu estilo de vida. É Ora, perfeitamente indiferente ganhares 1000 ou 2000. Porque se calhar exatamente. o carro que tu deixas ter um, sei lá, uma marca assim mais barata, um Dacia, para ter um Mercedes. Mas a questão é, uh, pronto, estás mais confortável, mas o carro não te leva do ponto A ao ponto B. Pronto, e dentro dos mesmos limites legais, se for o caso, tu e eu cumprimos os limites legais. Uma casa com um quarto, se não tiveres filhos, né, é que vivam contigo, não faz a mesma função que uma casa com cinco quartos e três casas de banho. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, Olha, para então mim, então, que ando numa é fase indiferente. super minimalista, ando numa fase super Isso, minimalista, cada vez faz mais isso. sentido. Então é perfeitamente indiferente tu ganhares 1000 ou 2000 se a única diferença na tua vida for o teu inflacionar do estilo de vida. E arrisco-me a trazer esta reflexão aqui para este fórum, que é, se for isso que te satisfaz, provavelmente a única coisa que estás a fazer é agradar aos outros. Então as pessoas devem de perceber se estão a querer agradar aos outros ou se estão simplesmente a... Pronto, não vou continuar. Força, Já disseste força, assim, não vou mas isso é uma continuar. bela facada, mas é verdade, não Mas não é é? verdade. Se eu satisfaço as necessidades na mesma proporção, com um ordenado de 1000 ou 2000 e a única diferença que eu tenho é no estilo de vida,
Então, se calhar, provavelmente, ou eu sou um grande apaixonado por carros, que pode acontecer, ou então provavelmente estou a comprar o BMW para que os outros vejam que eu estou bem na vida e ganho 2.000 euros. Mas o carro em si continua-me a levar do ponto A ao ponto B e se eu for ao Algarve, demoro as X horas que tenho a demorar desde o meu ponto de origem. Exatamente. E se calhar chegas ao final do mês com a conta igual. Não, chegas ao final. Com a conta igual, proporcionalmente, sim. Porque senão até gasta mais, tem mais seguros, tem mais despesa, tem mais. Pronto. Os pneus depois são maiores, são Gastas mais mais caros. eletricidade no inverno para aquecer a casa porque a casa é muito maior, etc, etc, etc. Isto, ou seja, eu não estou com isto, nós não estamos a defender naturalmente que a pessoa não ganhe mais dinheiro. Claro que Não, sim. não, eu sou a Se eu defensor puder que ganhar ganhe mais dinheiro meio e que milhão por tenha mínimos mês, para si. se eu puder ganhar meio milhão por mês, ótimo. Sim. Não é? Fantástico. Agora, é só para esse propósito ou tem que haver aqui um propósito maior? Ou seja, esta liberdade financeira, e nós já estamos a bater isto quase desde o início, se não for para um propósito maior, eu penso isto assim. Se não for para um propósito maior, epá, e o maior não precisa de ser fazer uma fundação Champalimau, não é? Pode ser fazer o que tu fazes, apadrinhar uma pessoa, não é? Por exemplo, não é? Ou outras coisas, não é? Porque senão, qual é o ser? É só o ter? Até o ser. É cá está, a pessoa tem, mas não é aquela pessoa que tem aquele valor. Só tem aquele valor. Porque para ser aquela pessoa, a pessoa agarra no dinheiro e diz: Olha, sim senhora, dou conforto à minha família, aos meus filhos, tenho uma casa porreira, um bom carro, etc, etc. Mas contribuo para os outros, para a sociedade, para o meu vizinho, para uma instituição. Eu acho que isso é muito Olha, interessante. nós estamos aqui a chegar ao fim e eu Uhum. vou só trazer este pensamento que é, para mim, o dinheiro está extremamente ligado à parte espiritual e do desenvolvimento pessoal. A malta acha que não, porque o dinheiro é uma coisa material. Eu é o contrário. O dinheiro deve estar enquadrado com os valores pessoais e com o nível de consciência que a pessoa tem sobre si mesma consequentemente vai bater na parte do desenvolvimento pessoal e vai bater na parte da espiritualidade. E uma pessoa que diga o dinheiro não é importante, provavelmente está a negar áreas da sua vida que não devia de negar e, e há ali algum trabalho de desenvolvimento pessoal a fazer-se se calhar mais virada para a parte financeira. É Concordo o que eu plenamente acho. contigo. É o que eu acho. Concordo plenamente contigo. Concordo plenamente contigo. Isso vai pegar aquilo que tu disseste no início. Foste tu que lançaste essa questão, não é? Um idiota com dinheiro é só um idiota com dinheiro, não é? Uma boa pessoa com dinheiro é uma boa pessoa com dinheiro. E está naturalmente associada a essa questão. É isso mesmo. Dar um bom Olha, propósito à utilização do dinheiro. é isso mesmo. Portanto, desafio para hoje. Vejam se Vejam como é que está a vossa área financeira, não a ignorem. Peguem aí e verifiquem. Há várias dimensões a nível financeiro. Verifiquem quanto é que entra, quanto é que sai, se tem dívidas, se não tem dívidas. É o desafio para esta semana. Se tem a lotaria do vosso lado, a vossa de emergência para que vos salve aí as costas. Um, e queres encerrar, António, dizendo aí para nos seguirem, qualquer coisa assim? Olha, pronto. Isto hoje Acho passou que muito sim. rápido, eu estou a sentir Hoje isso. passou muito rápido. Hoje fomos disciplinados com o nosso tempo. Não, apesar de termos Não, e divagado, fluiu, e fluiu. e fluiu, e fluiu, e fluiu. Sim, pronto, já sabem que nós gostamos sempre de saber as vossas opiniões, comentem, ponham Isso. gostos aí no YouTube e no Instagram e não sei o que mais, partilhem com os vossos amigos também, que isso também é muito importante. E se de alguma forma, mesmo tenha sido 5 minutos, 10 minutos, um bocadinho que seja daquilo que ouviu fez sentido para vocês, acreditem, confiem em nós e ouçam o próximo episódio daqui a uma semana. E metam aí o likezinho, né? É isso. Likezinho. Tá, Então vá. olha, António, mais uma vez, muito obrigado aí por nos Gratidão por estarem. ouvirem. Um grande abraço. Vá, vamos juntos aí.